Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica deste sábado. O texto sugerido para nós hoje encontra-se em Efésios capítulo 4, o versículo 12, que nos diz o seguinte: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O tema, irmãos, os dons são para o aperfeiçoamento dos santos. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 1, que traz por título E deu dons aos homens. Pois bem, irmãos, o tema nos orienta sobre que os dons espirituais são para o aperfeiçoamento dos santos. No próprio versículo sugerido, nós vamos ver 3 divisões. A primeira, querendo o aperfeiçoamento dos santos. A segunda, para a obra do ministério. E a terceira, para a edificação do corpo de Cristo. Pois bem, a primeira, que é querendo o aperfeiçoamento dos santos. Por que o aperfeiçoamento? Por que que os santos, já que são santos, precisam ser aperfeiçoados? Sendo santos, eles já não são perfeitos? Eles já não têm uma santidade tão elevada que não precisam mais de aperfeiçoamento? Bem, pelo contrário. Somos santos, e aqui é bom destacar essa questão, somos santos por causa de Jesus Cristo. Ou seja, somos santos porque Jesus Cristo nos chamou das trevas para a luz, e por andarmos hoje em sua presença, a sua presença nos santifica. Somos santificados por Ele. É a presença dele na nossa vida que nos torna santo. Mas isso não significa perfeito. Santo porque nós andamos com Ele. E andando com Ele, Ele está nos aperfeiçoando. Por quê? Porque nós ainda estamos em construção. Não é fácil, irmãos, desfazer uma natureza como em um passo de mágica e colocar uma outra natureza no lugar. E nem é isso que o nosso Deus quer. Bem pelo contrário. O que Ele quer é que nós aprendamos com Ele o que é ser santo. O que é ser perfeito. Não foi isso que Ele disse para Abraão? Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, ser perfeito é obedecer a Deus. Ser perfeito é atender à vontade de Deus. Então, ser aperfeiçoado aqui, a necessidade de ser aperfeiçoado, é algo que nós teremos enquanto nós estivermos aqui. Enquanto nós estivermos neste mundo, nós estaremos sendo aperfeiçoados. Aperfeiçoados para atender à obra de Deus. Aperfeiçoados para atender ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aperfeiçoados para ser manifesto em nós os dons e ser manifesto em nós a natureza celestial. Aperfeiçoados para que o amor de Deus seja de fato transmitido como ele é e não como nós gostaríamos que ele fosse, mas segundo aquilo que Deus é de fato. Então sim, os dons espirituais eles cooperam para esse aperfeiçoamento dos santos. Porque os santos precisam ser aperfeiçoados. Irmãos, nós estamos representando um outro mundo no nosso mundo aqui. E esse outro mundo é algo que é novo para nós. E nós temos que aprender dele e aprender na prática, na vivência, para poder transmitirmos aqui no nosso mundo, segundo aquilo que nós estamos aprendendo junto com o nosso Deus. Ok? Na segunda parte, quando ele diz para a obra do ministério, é que para que eu consiga atender ao ministério, qual é o ministério? O ministério da evangelização, o ministério do amor de Deus revelado aos homens. Para que eu consiga atender esse ministério, eu preciso ser aperfeiçoado segundo aquele que é o meu Senhor, que é Jesus Cristo. Segundo Jesus Cristo, eu sou aperfeiçoado, eu sou trabalhado, o meu caráter é moldado a partir da palavra de Deus, e aí eu consigo de fato revelar quem é Cristo.
quem Cristo é de verdade, para que o mundo entenda quem é esse Salvador. Que não é só um personagem da história. Não, ele é real. Ele se importa de verdade com cada ser humano. Ele se importa de verdade com cada probleminha que nós enfrentamos em nossas vidas comuns. Ele se importa com isso. Ele importa-se com o nosso futuro. Eu preciso estar à altura para representar o meu Senhor Jesus. Então, sim, para o ministério, para que eu consiga desempenhar o ministério à altura que o ministério necessita que eu seja. E, por fim, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, eu também preciso ser aperfeiçoado para compor esse corpo. Lembra que nós somos o templo do Espírito? Lembra que o nosso Deus não habita em templo feito por mão de homens? O nosso Deus não habita naquela casa que nós chamamos de igreja? Onde é que o nosso Deus habita aqui neste mundo? Onde é que o nosso Deus quer habitar aqui neste mundo? Naquilo que Ele próprio tem feito. Ele próprio disse, por acaso vocês fariam uma casa para mim? Vocês teriam a capacidade de fazer uma casa para mim? Não. Ele próprio é quem edifica a sua própria casa, a sua moradia, o local onde ele vai morar. Então é Ele quem está nos aperfeiçoando, o Espírito Santo está nos aperfeiçoando, é Deus nos aperfeiçoando para Deus morar em nós. É um pouco confuso, mas é isso. Fica mais fácil de nós entendermos como é o Espírito Santo nos aperfeiçoando para nós sermos o corpo de Cristo e nós sermos a habitação de Deus aqui na terra. É assim que funciona. Ou seja, para que o corpo de Cristo seja edificado, para que de fato eu seja membro do corpo de Cristo, para que de fato eu seja um instrumento na mão do Espírito Santo, para que de fato Cristo tenha um corpo para se mover neste mundo, eu preciso ser aperfeiçoado. Você precisa ser aperfeiçoado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, nascendo de novo, sendo gerado outra vez, uma nova criatura, surgindo não de entre o sangue dos homens, não de entre a vontade dos homens, mas nascido de Deus. É Deus gerando aquele que será o composto do seu corpo, o qual ele habitará, que é essa grande obra de Deus chamada Igreja de Jesus Cristo que está sobre a terra. E os dons espirituais compõem essa construção espiritual, essa construção mística, que é feita de matéria humana e de espiritualidade divina, que vem sobre este mundo para apresentar o único e suficiente Salvador que esse mundo precisa conhecer, que é o Senhor Jesus Cristo, o Filho único de Deus, que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, e amanhã nós comemoraremos isso. Ressuscitou neste domingo de Páscoa para que todos nós fôssemos impactados pelo amor revelado de Deus através do seu Filho. Meu querido, você é parte desta obra redentora. Você é o instrumento que Deus quer usar para revelar ao mundo o seu verdadeiro Filho e, através do seu Filho, o seu verdadeiro amor. Que nós, irmãos,
sejamos sensíveis ao Espírito Santo, para entendermos essa transformação, ouvindo hoje a voz do Espírito, não endurecendo o nosso coração, para que assim façamos parte desta coisa grandiosa chamada Igreja de Jesus Cristo. Amém? Que Deus os abençoe. Tenham todos um excelente dia. Fiquem em paz.